bem-vindo ao Capital College. Esta é a disciplina Pentateuco e eu sou Erlan Tostes, serei seu professor pelas próximas 12 aulas que compõem este módulo. A gente começa hoje uma jornada pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, aqueles que formam o pano de fundo para toda a Escritura. Se você já tem alguma dúvida, se quiser uma interação com a gente, procura a gente no Instagram, @Capital College Brasília. Lá a gente tem formas de interagir, de ouvir os seus feedbacks e tudo que vocês têm para falar a respeito do curso. A gente está com uma proposta muito interessante de estudar a Bíblia inteira. Então, através das disciplinas Pentateuco, históricos, proféticos, Evangelho e Atos, cartas paulinas, enfim, toda a Bíblia será coberta neste curso. Então, se você tem uma vontade de estudar e se aprofundar nas Escrituras, corre no nosso Linktree, faça sua inscrição e esteja conosco nessa jornada de aprofundamento teológico e bíblico. O nosso objetivo é aprofundar, é mergulhar nas Escrituras, é que a gente tenha ciência de quais são os temas centrais que falem conosco e estão presentes nesses 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco possui uma linha narrativa que percorre a Bíblia inteira e chega até hoje, nos nossos dias, nas nossas vidas. É muito comum, devido ao teor divino da Bíblia, a gente esquecer que ela também é uma estrutura literária, ela é um livro. E um livro tem um início, um meio, um fim, tem um enredo, tem um roteiro, tem toda uma narrativa que é criada. E para alcançar a mensagem mais profunda que existe, a gente conta com o auxílio de especialistas, de pessoas que dedicaram as suas vidas no estudo das Escrituras de uma forma que seja didática e simples de se compreender. Alguém diria assim: poxa, mas eu já tenho a Bíblia, eu posso só abrir e ler. Isso é verdade, mas também existe todo um respeito e uma carga que existe na academia e em toda a produção bibliográfica que essas pessoas dedicaram para nos ajudar. Então, existe toda essa estrutura e a gente faz parte de um corpo, né? Tijolinhos que são construídos e formam um edifício robusto. E vários tijolos contribuíram de uma forma muito profunda no conhecimento das Escrituras. E a gente vai usar autores renomados na academia, mas também com um compromisso pastoral e um compromisso com a igreja. E contribuem bastante no entendimento do Pentateuco. Alguns desses autores estão colocados aqui. Por exemplo, toda a série da cultura bíblica a gente vai utilizar como comentário, introdução e comentário, a Gênesis, a Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Também utilizaremos o panorama bíblico e a teologia bíblica do Antigo Testamento. São autores que vão mostrar todo o pano de fundo, todo o contexto que envolve todo o Antigo Oriente Próximo, a teologia, a cosmogonia, toda a construção de povo cultural, socioeconômica dessas pessoas que produziram um texto que chega até nós no século 21. Também utilizarei muitos livros de autores nacionais. O André Heinck, o Paulo Won, são pessoas que estão produzindo material muito bom. Os outros da Bíblia, aqueles da Bíblia, e Deus falou na língua dos homens, do Paulo Won, o Enredo da Salvação, do Bernardo Shaw. São livros que ajudam a gente a compreender que a nação de Israel, toda a cultura bíblica não nasceu do nada, né? Deus não falou, haja Israel. Houve toda uma construção, houve toda uma preparação para que essa nação florescesse e gerasse o Messias. E também utilizarei este livro da antropóloga Mary Douglas, Pureza e Perigo, quando formos falar sobre Levítico e todas aquelas normas e regras a respeito de alimentação, de sacrifício, de como se portar de maneira sacerdotal. É uma forma muito interessante, chegaremos lá no devido tempo. Bom, a Bíblia é um livro interessantíssimo e possui em sua estrutura de Pentateuco tanto poder quanto beleza. É poder porque
a Bíblia, o apóstolo Paulo lá na frente vai escrever aos Romanos dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando ele escreve a Timóteo, sua segunda epístola, vai dizer que o Evangelho toda a Escritura é útil para ensino, para correção, para educação da justiça. E é claro, a gente aproveita todo esse conteúdo até hoje. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia, né, se a gente vai falar sobre Pentateuco, a gente começa do capítulo 1 e o versículo 1 do primeiro livro, que é o Gênesis. E como que está lá? A gente vê, por exemplo, que no princípio Deus criou os céus e terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Eu leio na NVT. Existe toda uma profundidade nesse texto, que só na primeira linha da primeira página da Bíblia a gente já teria um curso inteiro, toda uma carga horária para poder alcançar a profundidade desse texto. Mas a gente vai ficar com o filé mignon, né, com a parte mais gostosa e aprazível da gente poder entender. Por quê? Porque esse texto possui poder. Porque ele não começa com, era uma vez Deus. Há muito tempo atrás, numa terra distante, existia alguém que de repente disse haja luz. Não é assim que começa o texto. O texto começa com, no princípio, Deus. É muito interessante a gente falar sobre isso nessa introdução ao Pentateuco, porque Deus é pressuposto. O autor bíblico não tem a necessidade que os autores modernos têm de apologética, de argumentar a respeito da existência de Deus, de trazer um argumento ontológico, um argumento pelas 5 vias, um argumento que vai demonstrar pela natureza ou pela lógica modal que existe um Deus ou a necessidade de um Deus. O autor simplesmente diz, no princípio, Deus. Ou seja, Deus é um pressuposto. Deus é uma condição sine qua non para toda a existência. Sem Ele, nada do que a gente enxerga existiria. E Deus cria céus e terra. Aqui, o texto hebraico possui uma particularidade interessante, porque logo aqui no início, no princípio, esse é o nome, a primeira palavra no texto hebraico que está presente na Escritura, nos 5 primeiros livros, ela define o nome do livro. Então, por exemplo, aqui seria Breshit bara, né, no início criou, Elohim, Shamaim ha-eretz, né? Então, cada palavra tem um significado pelo que a gente está aqui em português, né? Não necessariamente nessa ordem, mas Breshit seria a primeira palavra que a gente encontra na Escritura, no livro de Gênesis, e dá o nome de Gênesis. Assim como Shemor ou Davarim são palavras que vão dar nomes aos outros livros do Pentateuco. Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Aqui existe uma mensagem muito forte e também muito bela. Porque se Deus cria tudo e vê que é bom, o registro da criação de Deus também é bom. O registro também determina que Deus é quem criou os céus e terra. E a terra como que era? Sem forma, vazia, e a escuridão cobria as águas profundas. Aqui, novamente, é necessário recorrer ao texto hebraico, que fala a respeito de sem forma e vazia. 2 palavras que no hebraico são grafadas como tohu, vabohu. Elas rimam no hebraico, né? Existe toda uma poesia, uma estrutura poética que a gente vai ver na próxima aula, em Gênesis. Mas aqui fala a respeito de uma terra que é desértica, que é sem condições de vida, que ela é desordenada e caótica. São termos que, posteriormente, Deuteronômio 32, por exemplo, quando Moisés vai falar como era o deserto do Egito, as areias do deserto do Egito, e um deserto é inóspito, inabitável. Ele usa tohu. É interessante, porque então a terra ela era desértica, ela era de uma forma inabitável. E Deus transforma ela para ficar habitável. E é interessante que a escuridão cobria as águas profundas. Se tohu está sendo associado a uma superfície, a um ambiente desértico, como que há
águas profundas, né? Então, será que existe uma contradição aqui entre uma área desértica, sem condição, sem umidade, sem nada, e as águas profundas? Na verdade, a gente precisa enxergar a beleza novamente. Existe poder nas palavras, mas também a beleza. Toda construção, ela aponta para algum lugar. Onde vai desaguar essa história? No princípio, Deus criou os céus e terra. Ela deságua na criação de um jardim. E esse jardim, depois de todos os movimentos de criação, de luminares, de animais, e terrestres, marítimos, e as aves, e novamente o ser humano, tudo isso deságua para um jardim. E qual que é? E se Deus cria apontando para um jardim, Ele traz ordem no meio do caos e cria um jardim, qual que é o oposto de jardim, quando a gente pensa num ambiente? Qual seria a antítese presente no jardim? Seria algo inabitável, algo que não dá fruto, algo desértico. Ou também um local onde não é possível morar, habitar, ou seja, um oceano. O ser humano ele é feito para a terra. Então, as muitas águas, já diria o autor aos Cantares, elas não afundarão o nosso amor, né? Então, muitas águas, o profeta Jonas ele é lançado nas águas que estão turbulentas. Os apóstolos lá na embarcação com Jesus se assustam porque as águas estão turbulentas. Existe toda uma construção que aponta para a inhospitabilidade dos oceanos e das águas profundas e também da vastidão do deserto. Então, Deus ele olha para esse ambiente primevo da terra e ele faz algo. Ele faz algo e a gente vai enxergar o que ele faz. Quem nos ajuda a compreender isso é o Gleason Archer Jr., no seu panorama do Antigo Testamento. Ele fala o seguinte: não há dúvida, a Bíblia de fato traz para nós hoje a mensagem de Deus. E é tão relevante para nós hoje como era para os hebreus da antiguidade. Mas a forma de entrega daquela mensagem foi uma forma hebraica antiga e em primeira instância. E a mensagem se dirigia a pessoas específicas da sua própria época. Não podemos entender os princípios subjacentes e permanentes contidos nessas antigas declarações da parte de Deus sem, em primeiro lugar, tomar conhecimento dos problemas e desafios que confrontavam o povo de Deus na geração em que ele falou. Bom, Dr. Gleason, ele fala a respeito da necessidade de compreender o quê? O contexto no qual o texto foi escrito. O contexto no qual as pessoas que receberam esse texto estavam vivendo. O contexto no qual as comunidades ao redor das pessoas que receberam esse texto existia. Então, a Bíblia, ela é para nós, mas não em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ela foi para quem a recebeu, para quem a leu, para quem dedicou uma construção social e religiosa ao seu redor. E nós não estávamos lá 3.000 anos atrás. Nós não estávamos lá. Estamos aqui hoje, e essa mensagem chega até nós hoje, glória a Deus por isso. Mas é necessário pegar uma máquina do tempo e voltar. E como que a gente faz isso? Investigando, cavando, fazendo um trabalho arqueológico, fazendo um trabalho literário, fazendo toda uma investigação contextual e textual. Mas isso é muito chato, será que isso coloca uma barreira entre eu, que sou um apaixonado por Deus e pelas Escrituras, e o texto? Será que existe uma barreira? Esses estudos, essa quantidade de livro, não são impeditivos, não são distanciadores do conhecimento de Deus, ou pelo menos do relacionamento com Deus e a minha própria pessoa? Muito pelo contrário. Alguém poderia dizer que isso acrescenta camadas, né? Só que existem distanciamentos naturais entre a Bíblia e nós. Você percebeu que lá atrás eu falei um monte de palavra hebraica? A gente não fala hebraico aqui no Brasil. Por quê? Existe um distanciamento cultural. É uma língua diferente, são leis diferentes, conceitos diferentes, um escopo sociocultural completamente diferente. Então, você percebeu que aqui no Brasil, aqui é Brasil, não é Israel. Existe mais de 10.000 quilômetros separando a nossa terra da terra onde os patriarcas habitaram e pisaram. E
existe também um distanciamento temporal. Nós estamos em 2021, no momento desta aula. Em algum momento, o tempo foi passando. Né? De 2020 para cá foi um ano, de 19 para cá foram 2 anos. Agora imagina, por exemplo, Novo Testamento só. Do século I para cá já tem 2000 anos. Do Pentateuco para cá a gente já coloca 3.500 anos aí por baixo. Então, distanciamentos já existem. O que estes camaradas, essas pessoas, homens e mulheres de Deus, que dedicaram suas vidas ao estudo, eles nos ajudam a reduzir o distanciamento que já existe naturalmente. Então, a gente não precisa mais pegar uma máquina do tempo e viajar lá para o antigo Israel, para o antigo Oriente Próximo e ver a terra de Ur, dos caldeus, e ver as batalhas que aconteceram lá dos 5 reis contra 4 de Gênesis 14. A gente não precisa pegar a máquina do tempo e ver isso. A gente consegue investigar através do conteúdo literário que foi produzido por essas pessoas, que nos aproximam de uma época que não é nossa, de uma terra que não é nossa e de uma cultura que também não é nossa. Bom, vamos falar sobre o Pentateuco. O Pentateuco faz parte da estrutura chamada Tanar. A Taná é a forma como a Bíblia hebraica, ou como a gente conhece como Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, ou Antiga Aliança, ou Primeira Aliança, são vários nomes, né? Bíblia hebraica, é a forma como os judeus dividiram em estruturas o Antigo Testamento. Então a gente tem o primeiro T do Tanar, é referente à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois vem os Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. Então, esse acróstico que é formado, Taná, é só uma forma de compreensão da divisão feita no Antigo Testamento. Autoria. Quem foi que escreveu? Muitas pessoas... Existe um debate sério na academia a respeito de autoria, de datação, de formas como a compilação da Torá se deu. E é muito importante a gente lembrar de um bastião que está no Novo Testamento, em João 5,46. Jesus está conversando com os fariseus, e ele fala isso para eles: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Jesus está falando, ele escreveu ao meu respeito em relação a quê? Que livros que Moisés escreveu? Existe toda uma tradição judaica, histórica, da autoria mosaica, de que Moisés foi a pessoa que compilou, que redigiu toda a Torá, do Gênesis até Deuteronômio. É claro, alguém poderia muito bem levantar a questão. Então, mas Deuteronômio termina lá no capítulo, ele termina no seu último capítulo, narrando a morte de Moisés. Como é que então Moisés escreveu sobre sua própria morte e continuou ainda escrevendo? Isso é claro que existiu um coletivo de autores posteriores para poder construir essa história. Na parábola do rico e do Lázaro, a gente vê que Jesus usa uma metonímia, né? Ele fala, Lázaro, o rico ele quer voltar para avisar os seus familiares que eles precisam se arrepender, e aí Abraão fala, né? Jesus, através de Abraão, fala que, olha, eles já têm Moisés e os profetas, a lei e os profetas. Então, Jesus acreditava que Moisés escreveu a Torá. É claro, alguém também poderia levantar algumas questões. Por exemplo, Gênesis capítulo 36 vai elencar uma lista de reis que reinaram a terra de Edom antes que, abre aspas, reinasse algum rei sobre os filhos de Israel, fecha aspas. Ora, isso foi escrito pelo menos 400 antes de se cogitar a ideia de uma monarquia em Israel. Na verdade, isso foi escrito antes de haver Israel. Então,
como é possível que Moisés tenha escrito se nem havia o conceito de Israel ainda? É claro, a gente não nega que Moisés tenha escrito, mas também não nega que existe sim uma compilação posterior, principalmente no período dos reis, uma organização sacerdotal que vai completar a obra da Torá. Mas a autoria primária é de Moisés. Então, isso, e claro, existe toda uma ciência que vai falar a respeito disso, um debate na academia sobre isso. O Wellhausen vai discutir, existe teoria documental, existe teoria das fontes, o JEDP, existe toda uma teoria que vai falar a respeito disso. Não é nosso foco, não é. Por quê? Porque a gente se aproxima muito de uma imagem, a gente não consegue vê-la por completo. Então, se a gente foca muito na minúcia e em cavar mais profundamente determinado assunto, a gente deixa de prestar atenção em temas primordiais para a nossa vida. E nosso objetivo aqui, como a gente já disse lá atrás, é trazer um aprofundamento nos principais temas e na mensagem principal que o Pentateuco tem para nós. Então, mas de qualquer forma, eu incentivo vocês, esses autores aqui vão trazer, o Archer mesmo tem 6 capítulos só sobre teoria documental e sobre teoria das fontes e sobre como foi o processo de autoria. Ok, existe todo um debate, prós e contras, depois você decide qual que é o melhor argumento que te convenceu. Mas o ponto pacífico é, Moisés é o autor principal, e as palavras que ele registrou e as palavras que ele falou chegaram até nós hoje e continuam nos abençoando. Eu acho interessante uma coisa, quem me ajuda nisso é o Eugene Merrill, no Teologia do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma narrativa vibrante e transformadora de vida, que tem um início, uma trama, um desenlace e uma conclusão. Ou pelo menos uma tentativa de conclusão. Claro, a gente chega em Malaquias, o livro não chega no seu clímax, né? Que é a vinda do Messias, que é a vinda daquele que prepara o caminho. Então, a gente tem uma promessa, né? A gente chega em Neemias também, existe uma promessa. Mas essa estrutura não pode se perder. A estrutura de início, a trama, o desenlace e uma conclusão. Se tem uma coisa que eu gostaria que ficasse fixado e ficasse bem clara para vocês que estão acompanhando nossas aulas e que vão com certeza para as nossas tutorias mensais e terão acesso a um compartilhamento mais íntimo conosco e uma troca, uma conversa, é que existe uma unidade presente na Escritura. Uma única história sendo contada, e é uma história de amor. Existem vários gêneros na literatura, né? Tem terror, aventura, ação, drama, suspense, policial, thriller, fantasia, alta fantasia, baixa fantasia, gênero pra caramba, né? Tem livro técnico, livro científico, livro de informática, de direito, gênero tem pra caramba, mas qual que é o gênero da Bíblia? Parou para pensar nisso? A Bíblia, se eu, na minha humilde opinião, pudesse falar alguma coisa sobre isso, a Bíblia para mim é um livro de amor. Ela conta uma história de um Deus que cria por amor, porque Deus não tinha necessidade nenhuma de criar. Deus, por ser Deus, não tem falta de nada, não sente necessidade de nada, mas por seu caráter ser amor, Ele dá, Ele se dá. E Ele cria e compartilha com sua criação a sua glória. Isso é maravilhoso. Então, Deus compartilha conosco atributos que comunicam o seu caráter. E Ele nos ama de tal forma que, sabendo que nós o abandonaríamos, o trairíamos, ou pelo menos cairíamos na tentação do conhecimento do bem e do mal, e pegaríamos aquele fruto e comeríamos, né, na figura de Adão e Eva, mesmo assim Ele já havia, por amor, providenciado o resgate, o sacrifício do Cordeiro. E essa é uma história de amor que chega até nós,
é uma história de criação, queda, redenção, e essa linha percorre todo o Antigo Testamento e chega no Novo Testamento. E por falar em Novo Testamento, é muito interessante que o Pentateuco, ele não fica enclausurado em si mesmo. Ele é como se fosse uma pedra jogada num lago, que começa a fazer ondas e ondas e ondas, que chegam nas margens. E elas chegam até nós, e chegaram no Novo Testamento. Existem alguns ecos do Antigo Testamento, principalmente do Pentateuco, no Novo Testamento. Eu queria conversar com vocês sobre alguns. O primeiro e o mais claro, Gênesis 1 e João 1. O que Gênesis 1 fala? No princípio Deus criou os céus e terra. O que João 1 fala? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e tudo que foi feito por meio dele. Ora, João, quando está escrevendo o seu evangelho, e ele é um evangelho sui generis, né? Ele não é sinótico como Mateus, Marcos e Lucas, ele é único, ele tem uma característica própria, ele começa de uma forma totalmente diferente de qualquer outro escrito do Novo Testamento. Por quê? Porque ele está apontando para a criação, apontando para Gênesis 1. Ele está resgatando um conceito que era presente no helenismo de séculos anteriores, de arché, que é o princípio, né? O arché. Ele os filósofos pré-socráticos queriam encontrar o arché, o princípio, em vários pontos, né? Então, Tales de Mileto, né, considerado o primeiro filósofo, ele vai colocar o arché na água. O Anaximandro e Anaxágoras vão colocar no fogo ou no vento, né? Então, alguns elementos da criação eles consideram como elementos primordiais, elementos de início, de arché, ou no termo hebraico, de breshit, de princípio. Mas João, ele olha para Jesus Cristo, o verbo encarnado, e identifica que no princípio ele estava lá, e tudo que foi feito por meio dele. Quando Deus diz, raiá, ou seja, haja luz, haja separação do firmamento, Jesus está ali. E ele identifica que esse verbo divino que estava lá, foi traduzido em forma de carne, e agora está aqui conosco. Então, esse é um eco do Antigo Testamento, do Pentateuco, no Novo. Um outro muito legal é Gênesis 3. Gênesis 3 narra a respeito da queda do homem. Fala lá a respeito da tentação que o homem sofreu e que acabou caindo, né? Eva e Adão acabaram caindo e se tornaram condenáveis, né? E segundo o apóstolo Paulo, o pecado entrou por um homem e passou a todos os outros, né? Existe uma promessa em Gênesis 3, verso 15. Essa promessa é que a semente da mulher, uma descendência da mulher, haveria de pisotear, esmagar a cabeça da serpente. Haveria conflito entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, a semente de uma e a semente da outra. Mas a descendência da mulher, a semente de Eva, pisaria a cabeça da serpente. E é muito interessante que Mateus capítulo 1, do verso 1 até o 18, ele vai começar uma sequência de genealogias. E genealogias a Bíblia tem bastante, né? Livro de Crônicas, Mateus, Lucas, Gênesis, né? Tem muitas genealogias. E a gente fica assim, poxa, que chato, né? Existem algumas pessoas que, na hora das suas leituras anuais da Bíblia, nos seus planos anuais, pulam as leis do Levítico, pulam as genealogias, pulam algumas narrativas no deserto, pulam alguns textos proféticos que talvez não comunicam tanto conosco. Então, mas eu gostaria de pedir, não pule, aprofunde-se. Por que existe uma necessidade de genealogia? A genealogia de Cristo aponta uma coisa interessante. Mateus diz que Jesus é filho de Adão, Abraão e Davi. Sendo filho de Adão, descendência de Eva, ele é o cumprimento da promessa de que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente.
Sendo filho de Abraão, a gente vai ver isso na próxima aula, ele é a descendência de Abraão que abençoaria todas as famílias da terra. E sendo descendência de Davi, ele é o rei, o Messias prometido, que não se apartaria da casa de Davi, e ele reinaria para todo sempre. Então Jesus é rei, Jesus é bênção, Jesus é aquele que vence. E é por isso que é importante lermos genealogias. Bom, uma outra coisa legal também, Gênesis capítulo 11 tem um paralelo muito interessante com Atos 2. O que tem lá em Gênesis 11? O relato da Torre de Babel. A torre em Babel, na verdade, né? É construída uma cidade, nessa cidade existe toda uma necessidade de as pessoas construírem um nome para si mesmas. E Deus vê que elas estão unidas de tal forma que se colocarem uma coisa em seus corações, dificilmente essa coisa não irá para frente. Então, eles querem construir uma torre. Segundo eles, se houver uma destruição, eles não seriam... não chegaria até eles, né? Então a gente vai vendo que Deus faz algo com essas pessoas nesta torre. Deus confunde as línguas, traz ali uma multiplicidade de idiomas, e as pessoas não se compreendem mais e se espalham. Bom, Atos capítulo 2 conta uma história interessante. Narra o dia em que os apóstolos estavam reunidos, e o Espírito Santo desce sobre eles, como línguas repartidas de fogo, com um barulho de um vento impetuoso que invade aquela casa, e eles começam a falar em novas línguas, em novos idiomas, porque as pessoas que estão ao seu redor, e cada um é de uma nacionalidade diferente, existe persa, grego, judeu, existe macedônio, eleata, tem vários e vários tipos de nacionalidades ali representadas e idiomas representados. E neste milagre que ocorre, as pessoas ouvem a mensagem que está sendo pregada na sua própria língua, no seu próprio idioma. Ora, se lá em Babel existia um projeto, e esse projeto foi frustrado pelo próprio Deus, de uma forma que as pessoas não se entendiam mais, agora existe um novo projeto, feito pelo próprio Deus, iniciado por Ele, pelo Espírito Santo, em que as pessoas têm uma convergência da mensagem, até o ponto que o Evangelho é compreensível a todos os povos, todas as línguas, todas as tribos e nações. Isso se cumpre também lá no Apocalipse, na visão da igreja triunfante, né, de pessoas de todas as nacionalidades. Então, de uma forma, Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, cumpre e resolve o problema criado ali em Gênesis 11. Uma outra coisa interessante também em Gênesis é o capítulo 22, que vai falar sobre Moriá, o Monte Moriá, que foi palco do quase sacrifício, ou pelo menos da tentativa de sacrifício de Abraão em relação ao seu filho Isaque. Abraão leva o seu filho Isaque para o Monte Moriá, ia sacrificá-lo e o anjo o impede. E Deus providencia um cordeiro para que seja sacrificado em seu lugar. Mateus capítulo 27 conta a história de que quando Jesus chega até Gólgota, ele ali é sacrificado. O Cordeiro de Deus, que foi identificado por João Batista, que tira o pecado do mundo, ele é sacrificado no monte. Deus leva, assim como Abraão levou o cutelo e a lenha, e Isaac leva a lenha nas suas costas, Jesus também leva o madeiro em suas costas. E, segundo Isaías 53, o pai agradou o moê-lo. Então, o sacrifício foi feito. Assim, Abraão estava disposto a sacrificar seu próprio filho, mas não foi necessário pela graça. Deus Pai estava disposto a sacrificar seu próprio filho e sacrificou pela graça, para nos abençoar. São ecos que estão presentes no Pentateuco e chegam até o Novo Testamento. Um outro legal está em Êxodo, capítulo 1 e 2, e Mateus, capítulo 2. Ora, Êxodo 1 e 2 conta a história de que o povo de Israel
estava se multiplicando e estava com problema. O faraó encontrou nisso um problema e mandou sacrificar, mandou matar todos os meninos que nascessem, né? E aí as parteiras não obedecem, enganam o faraó e etc. Mas existe toda uma relação entre um bebê, o Egito e um sacrifício encomendado por um líder terreno. Mateus capítulo 2 conta uma história que envolve um líder terreno que manda matar um bebê ou bebês, e da idade de 2 anos para baixo, bebês também, e existe de alguma outra forma o Egito envolvido também. Se a matança foi feita no Egito, a matança foi impedida através da fuga para o Egito. Existe um tipo de paralelismo que é muito bonito e se cumpre, né? São ecos que ressoam no Novo Testamento. Os outros livros do Pentateuco também existem, mostram relações entre cumprimentos, os outros livros também apresentam relações entre eventos que ocorrem e cumprimentos no Novo Testamento. Um exemplo muito legal está em Êxodo 14. Quem tem lá em Êxodo 14? A travessia do Mar Vermelho, Faraó vai atravessar também com seus carros e o mar se fecha, Faraó se afoga. Ora, todo o exército, né, toda a legião, o exército egípcio se afoga também. Ora, Marcos capítulo 5 conta uma história de uma outra perspectiva. Jesus ele encontra o endemoniado gadareno e conversa com ele, né? E ele diz, ou em seu nome é dito que meu nome é Legião, porque somos muitos. Então Jesus expulsa o demônio, a legião pede para que seja movida para uma vara de porcos e os porcos se lançam no mar. Ora, vocês perceberam alguma semelhança aqui? Em primeiro lugar, legião é o nome que ele se identifica, porque somos muitos, mas naquele contexto, naquele período, legião era um nome dado a um destacamento de uma quantidade X de soldados romanos. E Roma era o império vigente na época. E naquele momento, eles vão para os porcos se atiram na água. Então, de alguma forma, uma representação do império que oprime Israel é derrotada ou é aniquilada no mar. Assim como uma representação de um império que oprimia Israel 1.500 anos antes, lá no Egito, também é derrotada e aniquilada no mar. E ali Moisés se põe como o libertador do Egito, né? Claro, o libertador do povo de Israel do Egito. E Deus mostra também qual que é a missão e o papel de Jesus Cristo. Ele é o libertador perene, o libertador espiritual. E Moisés ele conseguiu uma retirada de um povo das garras de um império opressor, mas um império terreno. E Jesus é aquele que, através do seu poder, nos livra da opressão de um império das trevas, de um império espiritual. E nós fomos trazidos das trevas para a luz. Levítico também tem uma coisa interessante. No capítulo 16, tem toda uma construção a respeito do Yom Kippur, né, do dia da expiação, do sacrifício do cordeiro e do bode, enfim, tem do cordeiro, né, o bode ele é levado para o deserto. O cordeiro que é sacrificado em Levítico 16, ele precisa ser perfeito, ele não pode ter mancha, ele é um cordeiro perfeito, sem defeito algum, e ele é sacrificado para a expiação do pecado do povo. E João capítulo 1, João Batista, ele olha para Jesus e fala, João ele descreve Jesus, João apóstolo, descreve Jesus como o Cordeiro de Deus, como aquele que se encarna e ele é o próprio Cordeiro de Deus. Então, o Cordeiro que é sacrificado em favor da nação de Israel, uma vez por ano, em Levítico 16,
Jesus mostra que ele também é um cordeiro, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como João Batista vai dizer também. Levítico 19 é um outro eco em Mateus 22. Por quê? Porque é em Levítico 19 que a gente encontra o dito, ame o seu próximo como a ti mesmo. Algumas pessoas acham que isso é uma inovação do Novo Testamento, uma revelação que Jesus trouxe, mas não. Jesus ele diz que a lei tem dois mandamentos importantíssimos, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, força e entendimento, e o segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo, em Mateus 22. Jesus resgata esse texto que está em Levítico 19, no Pentateuco. A gente vai encontrar também Números capítulo 16, com a rebelião de Corá e seus seguidores. Judas, o apóstolo Judas, vai escrever essa carta e vai, no seu único capítulo, vai mencionar lá a rebelião, né, as pessoas que pagaram pela rebelião de Corá. Em Números 22 também vai narrar sobre a história de Balaão, um profeta que acabou encontrando com Deus, um profeta não, um feiticeiro que acabou se encontrando com Deus e não conseguiu amaldiçoar o povo. O apóstolo Pedro, quando escreve sua carta, no capítulo 2, também vai citar o caso de Balaão. Balaão também aparece em Apocalipse em uma das orientações e das broncas que Jesus dá em uma das igrejas. Bom, por último eu quis deixar o Deuteronômio capítulo 6, que vai falar a respeito do Shema, né, do ouça Israel, né, para você atar na fronte e na destra a lei do Senhor e ensinar para as crianças de dia e de noite, caminhando com elas, a necessidade de se passar para as próximas gerações a lei do Senhor e amar a lei do Senhor. Lá em Apocalipse 13, quando a gente fala sobre sinal da besta, sobre marca na mão e na testa, essa linguagem, ela vem daqui. Êxodo capítulo 13, Deuteronômio capítulo 6, tem essas figuras de marca na mão e na testa, ou seja, a mão, aquilo que a gente faz, a mão, a destra, né, a mão forte, que é responsável pelas ações e atitudes que temos na nossa vida, no nosso cotidiano, e a fronte, né, que representa aqui os nossos pensamentos. Então é necessário haver uma coerência entre aquilo que se pensa e aquilo que se faz. E isso tem que estar alinhado ao reino de Deus, à palavra de Deus, à lei do Senhor. E a marca da besta está associada à mão e à testa novamente, porque são ações e pensamentos que estão alinhados ao reino do anticristo, ao reino da besta, a tudo aquilo que é contrário a Deus. Bom, como que eu quero concluir essa aula? Eu gostaria muito de chegar lá na última aula, na aula 12, e ter a consciência tranquila, sabe? De que a mensagem foi exposta nas aulas de Pentateuco. A Bíblia é uma história de amor, uma história única que existe em criação, queda, redenção e consumação eterna. Nossa esperança está em Cristo e na Nova Jerusalém, onde novos céus e nova terra, mais um eco do Antigo Testamento, do Pentateuco, no Novo Testamento, né? Se Deus no princípio criou os céus e terra, Apocalipse 22 termina com e vi novos céus e uma nova terra. Então existe uma restauração da criação. Essa mensagem precisa estar incutida em nós. A Bíblia é uma unidade. São o quê? Na nossa tradição protestante, 66 livros, em que é pano de fundo para o outro. E a gente vai ver na próxima aula a estrutura em Gênesis, como é interessante, né? Uma estrutura de criação, uma estrutura de família. Deus se importa conosco. Existe uma mensagem que fala que nós somos apenas um poeira estelar ou um pálido ponto azul no universo, né? De uma forma que nós não importamos para ninguém, o universo não está nem aí para nós. Isso é verdade, o universo não está nem aí para nós. Nós, em comparação escalar com as grandezas que existem no universo, somos realmente muitíssimo pequenos, poeira mesmo, isso é verdade. Mas Deus, que é o Criador de todas essas grandezas escalares, que é o Criador de todo o universo, de todos os planetas, de tudo que existe a nível subatômico ou a nível estelar,
Deus se importa conosco de tal forma que, apesar de nossa infidelidade, Deus se sacrifica por nós e nos ama e quer que nós tenhamos uma relação com Ele. Eu acho interessante uma coisa que o James Smith, no livro Você é Aquilo que Ama, ele, logo na página inicial, que é na página 27 e 28, ele fala a respeito disso. Os seres humanos são feitos pelo e para o Criador, que é conhecido em Jesus Cristo. Em outras palavras, para sermos verdadeiro e completamente humanos, precisamos nos encontrar em um relacionamento com aquele que nos fez e para quem fomos feitos. O Evangelho é o modo pelo qual aprendemos a ser humanos. Interessante, né? O ser humano, ele nasce e ele precisa de alguém para cuidar dele. Se você vê na natureza, nasce cachorrinhos, eles instintivamente se arrastam no chão até a tetinha da mãe para poder sugar o leite canino. Existe toda uma necessidade de que o humano seja humano. O cachorro não precisa de ninguém para ensinar ele a latir. O gato não precisa de ninguém para ensinar ele a miar. O leão é imponente e não precisa fazer curso de comportamento e de postura e de nada. A girafa é alta por natureza, né? A zebra é listrada por natureza. E o ser humano? O ser humano precisa aprender a ser humano. Precisa aprender em sociedade. Ele, estando isolado, ele não vai conseguir desenvolver uma linguagem, não vai conseguir desenvolver um senso moral, não vai conseguir desenvolver uma cultura. O ser humano é um ser social, porque Deus nos criou para uma comunidade, para amar uns aos outros, para servir uns aos outros, para amar a Deus. E o Evangelho, a mensagem presente nas Escrituras, desde o Pentateuco até o Apocalipse, ele é o modo pelo qual nós aprendemos a ser humanos. Nós aprendemos a ser plenos. Existe um autor, né, o Dostoiévski, ele vai escrever lá no Crime e Castigo uma história em que um jovem estudante de advocacia, né, o Rodion Raskolnikov, ele vai ter toda uma história em que comete um crime, acaba assassinando uma senhora, depois a irmã dessa senhora, enfim. E aí vai cometendo crimes e o inspetor começa a persegui-lo e tal, e ele vai desesperado se confessar em uma igreja. E a mensagem que ele ouve daquele clérigo é que o coração humano tem um buraco, né, uma cratera, um vazio do tamanho de Deus. A gente vai tentando preencher esse vazio de várias formas, com riquezas, com bens, com prazeres, com necessidade de autoafirmação, com honrarias. Tudo isso é pura vaidade. Nada disso preenche o nosso ser. Somente Deus nos preenche. E essa mensagem do Evangelho de Cristo encarnado, né, com seu ministério de curas, seu ministério maravilhoso, e sua morte, e sua ressurreição, e sua ascensão, sua vitória, e essa mensagem de amor, tendo Cristo nos amar, Deus prova seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Toda essa mensagem mostra para nós que o nosso coração não precisa mais ficar desesperado e desamparado. A gente encontra repouso em Deus, né? Santo Agostinho escreve isso nas suas confissões, dizendo que o coração humano não encontra repouso em nada senão em Deus. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para encerrar essa aula. A Bíblia é uma história de amor. Possui uma linha única que percorre todos os livros e chega, não para no Apocalipse, não para lá no último capítulo de Atos. A igreja permanece até hoje e seguimos até hoje convictos de que Deus nos ama e devemos amar o nosso próximo. Essa é a mensagem do Pentateuco, essa é a mensagem de Deus para nós. Muito obrigado, até a próxima aula.
entre em contato conosco nas redes sociais e acompanhe nosso projeto que pretende decolar neste ano. Um grande abraço, até a próxima!